pouquinho. Está me ouvindo bem? Isso, estou te ouvindo bem. Um pouco o som aqui, que o retorno meu está baixo. Agora melhorou? Tá, o som aumentou um pouquinho. Bom, nós já estamos aqui dando exatamente 19 horas. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco hoje. A Mari, falando de um tema que hoje bastante em pauta, né? Muitas pessoas aí perguntando sobre aspectos jurídicos, sobre fadiga, sobre melhores formas de se adaptar a essa nova rotina, esse novo normal, né? E só um minutinho que eu vou ter que fazer uma outra coisinha aqui, que eu estou vendo que o meu som ainda está ligado e eu vou desligá-lo agora. O som está ligado, isso. Isso, acho que agora melhorou, né? É que eu deixei ele baixinho. Melhorou. Acho que devia estar atrapalhando. Edivaldo, tudo bem? Eu bem, e você? Estamos aqui a postos. Tudo jóia. Edivaldo, dada a dinâmica da nossa Fast Live, eu vou só permitir você ficar conosco aqui para participar, mas a gente vai tentar fazer uma dinâmica diferente, tá? Eu vou bem rapidinho, a Mari vai falar sobre um tema que é bastante interessante e talvez a gente vai realmente tomar exatamente os 20 minutos aí para a Mari poder falar um pouco sobre essa situação de fadiga mental. Bom, vamos falar sobre um pouco sobre o Robson. Quem é o Robson? O Robson é o seu diretor no CEPROSP, né? E boa noite a todos e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Edivaldo Sarmento também é o nosso diretor na FESESP. E hoje nós trouxemos a Mari Clay para falar sobre fadiga mental, né? E quem é a Mari Clay? Ela é palestrante, empresária, é especialista em carreira. Já conheço minha amiga também, né? Diretora e fundadora da MC Consultoria, que é a empresa dela. Tem 30 anos de experiência em vivência organizacional, né? Certificada em gestão comportamental e melhoria de processos pela Six Sigma e Yellow Belt. Mari, a palavra está com você, fica à vontade, a gente fala enquanto as pessoas então elaborarem as perguntas, no finalzinho a gente então tenta abrir um tempinho aí, uns 10 minutinhos para as pessoas tirarem suas dúvidas. Pode começar, fica à vontade. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite a quem está nos vendo e ouvindo. E queria agradecer, Robson, mais uma vez estar aqui com vocês. Já estive aí presencialmente palestrando e agora nesse novo mundo online. Então, queria agradecer aí ao convite e dizer que é sempre bom estar aqui com vocês nesse momento em que tantas coisas, tantos assuntos estão pairando aí no mundo corporativo. E falando um pouquinho da minha vivência e trazendo hoje para a situação da pandemia, o que nós temos ouvido, né, falar tanto do home office. Praticamente, o mundo corporativo, né, o trabalho, antes nós saímos de casa e íamos trabalhar. E ficávamos lá 8, 10 horas, enfim. Hoje, o trabalho adentrou em nossa residência de uma forma muito mal planejada. E também os encontros que nós tínhamos com colegas de trabalho, com chefes, líderes, liderados, enfim, que nós íamos lá, tomávamos um café e trocava, ia para uma outra sala, ia para o andar, enfim, isso tudo alterou a nossa vida, então os encontros presenciais passaram a ser online. E o home office, né, nada mais, nada menos do que essa transformação de uma forma muito inesperada por todos por conta da pandemia. Então, falar de um tema, fadiga mental, é um termo novo, muitas pessoas ainda não conhecem, então eu estou aqui hoje para esclarecer um pouco o que é a fadiga mental, né? Que pode também, as pessoas não saberem nem que estão passando por isso. Então, a fadiga mental
é um termo que já está sendo falado nas mídias, tá? E o que é isso? É nada mais de que uma suposta sensação de que você está cansado demais do que o normal, mas pelo mundo online. O que quer dizer isso? Que o home office, ele trouxe para a nossa vida um excesso de videoconferências, né? Reuniões seguidas, não que nós não tivéssemos no mundo presencial, mas hoje qualquer encontro que você tenha que falar, você marca online. Então, isso virou de uma forma exaustiva. E, por incrível que pareça, nós não nos damos conta que o nosso cérebro, ele tem um momento de reagir de uma forma presencial e de uma forma virtual. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as reuniões, as videoconferências, né, elas tendem a nos dar uma exaustão mental. Por quê? Porque o excesso de videoconferências, que é hoje os canais que nós temos, WhatsApp, Skype, Google Meet e o próprio Zoom, que nós estamos utilizando neste momento, estão sendo as nossas ferramentas de encontro. E até chamam o termo de Zoom fatigue, né? Por conta do próprio Zoom, que é uma ferramenta nova aí utilizada no mundo virtual. Então, essas reuniões que supostamente nós temos, alinhada com as nossas atividades diárias, alinhado com a nossa atividade doméstica, a sensação que dá é que nós estamos com excesso de trabalho. E esse excesso de trabalho é o quê? Pela quantidade de tempo que essas reuniões começaram a fazer parte da nossa vida, né? Ou seja, o tempo aumentou, com certeza, alinhado com a tela do computador. Aí eu queria dizer que o nosso cérebro, ele, por imagens, ele tem estímulos maiores por imagens. E essas imagens, elas nos dão um gasto maior de energia na forma de interpretar as coisas. Então, quando a gente fica aqui falando pelo computador, eu fico mais centrada e o meu cérebro ele tem percepções sensoriais que eu preciso gastar mais energia para ficar aqui à frente da tela deste computador para interpretar as coisas. Diferente do encontro presencial, que nós se estivéssemos hoje aqui, no encontro presencial, nós iríamos estar vendo o corpo, né, vendo o gesto da pessoa, a fala, a forma como a pessoa fala. Então, tudo isso estimula o cérebro, né, a ficar com uma fadiga mental, tender a ficar com uma fadiga mental. Então, o que é isso? A gente precisa cuidar o quanto que o nosso cérebro está recebendo esses estímulos e o quanto que a nossa energia está sendo gasta por conta desses estímulos. Então, Robson, a fadiga mental, para que muitas pessoas aqui que vão ouvir e ver esta nossa reunião de hoje, ela afeta, sim, com certeza, o cérebro e que leva à exaustão. Né? Então, nós realmente temos essa sensação de estar trabalhando mais. Claro que isso tudo, né, alinhado ao que nós temos que por exemplo, antes você saía, pegava o ônibus, caminhava, perdia horas no trânsito, tudo bem, isso era exaustivo também, mas para o cérebro isso ajuda, né? Então, você pegava um ônibus, falava, encontrava pessoas, perdia horas no trânsito, mas você chegava no trabalho e encontrava o colega de trabalho. Então, esse movimento todo que nós fazíamos antes, hoje qual é? Eu acordo, eu fico parada na frente do computador. Eu não me movimento, né? Eu fico simplesmente parada. Por quê? Porque o excesso de atividades, o excesso de reuniões me levam a ficar parada o dia inteiro na frente de computador. Então, o nosso corpo também fica parado, então nós temos assim, os movimentos do corpo e os movimentos do cérebro, que são os psicológicos e os físicos. Então, essas duas coisas juntas, ou seja, meu corpo está parado
ouvindo, né, vendo uma tela, e o meu cérebro está reagindo, gastando mais energia, eu tenho uma tendência a ficar com uma maior exaustão, né? Porque você sabe que fazer atividade física libera hormônios, mesmo que eu me movimente andando, sem ser numa caminhada, mas eu me movimentando, andando na rua, isso, de uma certa forma, ele movimenta os hormônios. Então, isso não existe mais na nossa vida, né? E nós temos isso tudo hoje, que é a fadiga mental, Robson. Então, é importante que as pessoas saibam que essa exposição longa na frente de um computador, sem piscar, por exemplo, nós ficamos na frente do computador, nós piscamos menos, né? Nós ficamos mais atentos. Então, a gente pisca menos e a luz que é emitida do computador pode dar um ressecamento dos olhos. A gente franze a testa, muitas vezes, ficando na frente do computador, então a gente fica, às vezes, com a testa franzida. Isso pode levar a dores de cabeça, né? Nós podemos também ter algumas partes, né, do músculo da face que nós tensionamos sem perceber. Então, isso tudo faz com que a gente realmente, a nossa parte cognitiva, ela comece a ter mais energia para gastar, que é ficando na frente desse computador com essa fisionomia que nós muitas vezes nem nos damos conta. Até eu digo para as pessoas, olha, agora nós conseguimos nos enxergar na câmera, mas às vezes a gente não está se enxergando, olha no espelho como é que está a sua testa, se está franzida, né? Porque às vezes a gente está tão concentrado que a gente fica com a testa franzida. E isso realmente a gente tensiona músculos, né? Então a gente não anda, estamos tensionando os músculos, e isso tudo gera uma quantidade de imagens para a nossa percepção cognitiva que cansa, realmente leva a uma exaustão, tá? Então, é importante que as pessoas saibam isso, o porquê da fadiga mental. E também nós temos as rotinas domésticas, né, Robson? Que eu estou lá dentro da minha casa, eu tenho as minhas atividades domésticas no paralelo, que eu não tinha antes. Eu saía da minha casa, ia para frente da parada do ônibus, pegava um ônibus, entrava no escritório e só voltava à noite. O que eu tinha para fazer, eu fazia fora horário de expediente. Hoje, isso tudo está junto, as atividades domésticas com as atividades profissionais. Então, eu tenho que parar, muitas vezes, quem tem filhos, parar para fazer almoço, né? Essa necessidade de conseguir resolver tudo na velocidade que está sendo pedido, também nos causa um estresse, né, no dia a dia. Então, isso é importante que as pessoas saibam que cada um responde de uma forma diferente. Tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Então, é importante que as pessoas saibam como que elas funcionam no dia a dia, para que elas até conversem com o seu chefe, né? Se de repente no horário... Eu já tive, por exemplo, um cliente que a funcionária tinha tem um filho, e que pela manhã ela tinha que dar atenção ao filho. Então, ela negociou que ela trabalharia até umas 10 horas da noite para compensar aquele horário pela manhã que ela não ia poder despender com o filho. Então, eu acho que tudo agora, neste momento, tem que existir uma conscientização dos líderes com os seus liderados para essas pessoas que, de repente, estão se sentindo exaustas, né, no dia a dia, e ela negociar isso com quem ela trabalha diretamente para chegar num denominador, porque hoje eu estou tomada pelo medo da pandemia, eu não sei qual é o cenário de amanhã, né? Eu estou apavorada, será que a minha produtividade está boa? Será que a minha comunicação com o meu chefe está boa à distância? Então, é importante que se cuide tudo isso, porque as pessoas ficam realmente preocupadas. É um monte de preocupações acontecendo que levam realmente a pessoa a ter uma certa exaustão. E é importante, Robson, a gente cuidar a questão do burnout, né? Porque as pessoas às vezes confundem o burnout com a fadiga mental. O burnout, gente, é outra coisa. O que nós estamos falando aqui é de cansaço mental, né? Eu fico com uma certa dor de cabeça,
eu estou achando que eu estou com excesso de coisas no dia a dia, meus olhos ressecam, então os músculos da face, de repente a testa, eu deixo o dia inteiro, eu fico com a testa, né, franzida. Então, isso é fadiga mental, diferente do burnout, que já é uma outra coisa, que aí é outro capítulo para nós falarmos. Eu imagino que seja realmente um capítulo à parte mesmo, né? O síndrome de burnout, você já pode, muitas pessoas já devem estar sofrendo dele há muito mais tempo, bem antes da pandemia, e nem sequer sabia, né? Eu conheço também o síndrome de burnout e acho que é um tema interessante, Mari. Eu acho que tudo que você colocou aqui, muitas pessoas que estão trabalhando em casa hoje, que já fazem pelo menos 5 meses, né? Realmente deve ter aí, né, percebido esses sintomas, né, dentro de casa. E você citou um ponto interessante, que é quando nós, estando dentro de casa, trabalhando esses 5 meses, nós saímos de algumas rotinas que estávamos acostumados, de você sair de casa pela manhã, durante o dia você dá uma pausa, vai tomar uma água, bate um papo com um amigo, com um colega, né, retoma ali como é que foi a semana, né, e aí você sai para o almoço. Aí você vai encontrar lá uma área de refeição, né, em que você já está com ela pronta, então ou você leva o almoço, né, no trabalho, ou você sai para almoçar fora, né, ali, e já está pronto. Em casa não, em casa você muda a rotina. Você tem que preparar seu café, dependendo, se não tiver quem prepare. Você tem que preparar seu almoço, então você tem que escolher qual horário que você vai fazer. Se ou você segue regrado, ou você vai dentro do seu ritmo, né? E essa situação da fadiga, realmente eu também não tinha me dado conta, e de fato me acontece. Eu também estou fazendo home office, eu sinto essa dor de cabeça, que era coisa que eu não percebia, além de perceber que eu tenho, inclusive, produzido bem mais do que quando eu ia até o CEPROSP, né? Então, eu acho bastante interessante. A gente está aqui faltando 2 minutinhos, você concluiu? Mário, você quer falar mais um pouquinho? Desculpa te interromper, pode ir. Eu só queria até, Robson, dar aí umas 2, 3 dicas para quem está, por exemplo, você que percebeu isso. Por exemplo, eu diria o seguinte: como o nosso cérebro reage mais ele precisa de maior energia para olhar as imagens. As pessoas que estão com essa fadiga, que tentassem direcionar, né, as suas videoconferências para textos, né, ou áudios. Claro que nem sempre é possível, obviamente, mas se puder reduzir, ou, por exemplo, durante uma videoconferência, Robson, se puder ficar ausente aqui só ouvindo, né, por exemplo, eu estou aqui, você não precisa me ver, mas eu estou te ouvindo. Então, claro que isso, normalmente, as pessoas querem ver a pessoa, mas se puder, eu diria o seguinte: reorganizar o seu dia tentando fazer isso, né? O que eu posso reduzir de imagens no meu dia a dia, eu mando áudio ou eu escrevo. E aí tem muito das pessoas serem auditivas, visuais e sinestésicas, então tem pessoas que preferem falar, pessoas que preferem ver. Então, eu diria assim, veja como que cada um funciona para que ela consiga se adaptar a essas rotinas, né? E uma segunda dica que eu daria, né, seria parar. Sabe aquelas pessoas quando no call center, agora é hora de fazer massagem, quick massagem, né? 2 minutinhos. Dá uma pausa de 1 minutinho, 2 minutinhos, levanta, toma um copo d'água, faz uma respiração, porque essa pausa é importante para o cérebro dar uma descansada. Então, eu diria que seria isso. Eu acho que pequenas coisas no dia a dia que ajudam as pessoas a cuidarem dessa fadiga mental. E, se for o caso, negociar com o seu líder, de repente, o melhor momento de que pode fazer uma reunião ou de conversar, de repente eu me sinto melhor à tarde, eu me sinto melhor pela manhã, negocia com o seu líder isso, né? Eu acho que nesse momento todo mundo tem que entender essas situações de como que cada um funciona e o momento de cada um, qual é o melhor que eu estou apto a produzir. Eu acho que seriam essas dicas que eu daria para quem está nessa fadiga mental. Ô Mari, eu recebi aqui algumas dúvidas, né? E eu também separei 1 ou 2 aqui. Eu gostaria de passar para você, tudo bem?
Pois não, vamos lá. Bom, primeiro, eu vou fazer numa sequência aqui e você vai me responder, então. Tá Então, você bom. acredita realmente que uma ginástica laboral, aquela em que você dá uma pausa, né, faz um alongamento, como antigamente o pessoal, né, fazia isso com mais frequência, tem muitas empresas que ainda adotam, né, mas uma vez que você está fazendo home office, para as pessoas fica mais complicado você, então, praticar uma ginástica laboral dentro de casa, mas você pode fazer aquelas de curto tempo, né? Você fica lá 10 segundos com o ombro, outro ombro, pescoço, tal. Tem alguns desses exercícios disponíveis aí na internet que pode as pessoas pegarem. Eu sei que no máximo, acho que em 10 minutos você consegue fazer um pequeno alongamento. Eu acho que então isso realmente ajuda, né? Eu acredito que sim, Robson. E também até uma respiração profunda, sabe, Robson? Para um minutinho, porque assim, essa nossa fisionomia aqui, né, a parte do rosto, ela é uma coisa que as pessoas percebem muito, franzir a testa, né, enrugar o olho e tal. Então, quando você para e respira, ó, você está com os músculos da face relaxados, né? Então, eu diria, para 1 ou 2 minutinhos, não precisa nem ser 10, mas assim, tô vendo que a minha testa está franzida, deixa eu lá dar uma olhada e faz esses exercícios que eu acho que são importantes. Sabe, Robson? Pescoço, mão, braço, já dá um auxílio nesse momento, né? Perfeito. E vamos lá. Como que você vê o home office percebido pelos profissionais? Como é a sua percepção em relação a isso? Olha, Robson, que eu tenho assim percebido os mais variados movimentos, tá? Mas o que eu realmente percebo é que as pessoas acham que estão trabalhando mais de que quando estavam presencialmente. Essa é a percepção de uma forma geral. As pessoas dizem, eu estou trabalhando mais, né? E eu acho que esse estar trabalhando mais, que é por isso que eu provoca a fadiga mental, que tem a ver com isso que nós estamos falando. Então, as pessoas, elas estão juntando esse lado de reuniões com a atividade do dia a dia, com as atividades domésticas. Então, realmente, é percebido sim, elas acham que estão trabalhando, e é realmente uma realidade, estão trabalhando mais, com certeza. Outra pergunta. Com o home office, muitos profissionais têm falado em excesso de trabalho, né? E você atribui que a fadiga mental é em consequência desse excesso de trabalho, né? Ou tem outras situações em que agrava essa situação da fadiga mental? Eu vi que você comentou, né, que um deles é essa carga que você traz para dentro de casa e que você, além do seu trabalho, você tem outras preocupações. É o almoço, é o outro momento que você tem, outras preocupações que você tem dentro da sua casa. Tudo isso que pode trazer uma fadiga mental maior ou você tem mais alguma outra? Olha, Robson, eu acho que mais ou menos o que nós falamos aqui é o que traduz essa fadiga mental, né? Mas eu diria o seguinte, que a causa maior da fadiga mental é o excesso de videochamadas e de reuniões virtuais, né? Esta é a maior causa da fadiga mental, por conta disso que eu estou falando, por conta da nossa percepção cognitiva do cérebro, que são as imagens, onde ele gasta muito mais energia para imagens, né? Então, nosso estímulo é maior para ver imagens. Então, a gente realmente tem essa questão que é a parte do cérebro. Então, assim, fadiga mental tem a ver com o que nós falamos aqui. O que eu digo alinhado com atividade física, atividade doméstica, porque isso é um somatório. Porque se eu já estou estressado com a minha atividade do dia a dia, com a minha vida sedentária, isso colabora para eu ficar parado aqui sentado 8, 10 horas por dia na frente de um computador. Com certeza, essas variáveis colaboram para isso. Bom, o home office não é uma novidade, não é um modelo novo, né? Pelo contrário, já existe há muito tempo, né? E muitas pessoas já praticavam home office há mais tempo, até mesmo antes da pandemia. Qual é a diferença que você vê dos tempos anteriores de home office para os dias de hoje em home office? Você vê alguma diferença nisso? Com certeza, Robson, porque assim, tanto é que assim, alguns profissionais da área de TI, gestores, já estavam, algumas funções já estavam praticando home office.
A diferença é qual? Por exemplo, quando eu estava em home office, eu posso sair no final de semana, né, rever amigos, eu posso me encontrar com a família, eu posso sair, né, no meu mundo que era o normal antes. O novo normal, e o que ele faz? Ele faz você ficar mais dentro da sua casa, né? Então, qual é a diferença disso? A grande diferença do home office antigo para o home office novo é que eu estou ficando na minha casa para falar com os meus amigos, eu estou ficando na minha casa para trabalhar, então eu não consigo sair da minha área da residência. E isso realmente causa um estresse. Então, eu acho que o grande fator é a pandemia. Então, nós estamos vivendo um home office com pandemia. Essa é a grande diferença, onde eu não consigo sair para fazer nada. Agora até está começando a liberar algumas atividades, mas assim, foram 4 meses, praticamente, quase 5 meses, de isolamento mesmo, né? Então, isso realmente causa uma diferença no home office anterior para o que é hoje. E você, na sua opinião, como é que você acha, como é que você vê, qual o tipo de mudança, eu diria assim, em relação à questão de comunicação? Você vê alguma mudança nesse sentido? Com certeza, Robson, porque assim, uma coisa é eu ir na empresa e chegar lá na empresa, você trabalha num andar, eu trabalho no outro, eu vou lá, desço um andar ou subo um andar para conversar com você, tomo um café. Então, a presença, existe uma troca de sensações, né, de gestos e tom de voz, que não existe no mundo online, no mundo virtual. A gente só está falando. Então, realmente, a forma de se comunicar, ela mudou totalmente. Hoje nós estamos nos vendo por intermédio de uma tela que eu não consigo enxergar qual é os seus gestos, se você está aí com, né, você está com as mãos paradas. O corpo fala, né? O corpo fala, né? O corpo fala, o corpo fala. E a nossa comunicação, Robson, ela quase 90% são gestos e o tom de voz. Então, isso eu troco com a pessoa quando eu estou de uma forma presencial. No mundo virtual é totalmente diferente. Então, a forma de nos comunicarmos, e ela ficou muito mais distante, mesmo que a gente esteja aqui falando de uma forma próxima, mas essas sensações, as sensopercepções, elas ficaram mais distantes. Então, o corpo fala, a gente troca energia e isso não existe no mundo virtual. Mari, está sobrando 1 minuto aqui e eu não tenho mais perguntas, então Tá. eu gostaria de passar a palavra aqui ao Edivaldo. Edivaldo, tudo bem? Está me ouvindo aí? Quer falar? Quer fazer alguma pergunta para a Mari? O seu som está desligado. Aê! Boa noite, doutora Mari. Eu, na realidade, a senhora falando aí das dificuldades, né? Eu queria falar sobre ergonomia, né? Eu coloquei um banco alto atrás aqui da minha mesa, né? E eu, um tempo, trabalho com o computador lá em pé. Isso me lembra um executivo da Motor Perkins, muitos anos atrás, que dizia que a gente trabalhava muito sentado, né? Então, isso faz mal para a coluna lombar, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar em alguma coisa de como você não ficar sentado o dia inteiro, tá? E eu aconselho os colegas aí da rede que trabalhar em pé, numa banca alta com o computador, mais ou menos, né? Não só é bom que não dói as costas, como você pode andar, você pode se movimentar. E eu tenho feito isso aqui e tem me dado bem. É um conselho lá atrás. Viu? E nós deveríamos, viu, o Dr. Robson, a gente poderia fazer uma rodada, não sei se com a doutora, sobre como se posicionar numa live, porque eu tenho comentado isso com os amigos, né? Na Fiesp, onde eu participo, né? As pessoas não têm muito uma noção de direção de imagem, então você fica não só na tela com vários quadradinhos, mas você fica com a careca de um, com o braço do outro, né? Então, talvez tivesse alguém que pudesse ergonomicamente poder orientar a gente qual seria uma melhor forma de nos posicionar, porque isso também chama atenção, isso também desvia a atenção, né?
Normalmente, pessoas como eu gosto de falar olhando para as pessoas, né? Eu gosto de captar a sensação delas, e pior ainda, né? Então, fica uma sugestão, uma próxima Perfeito. live com quem direito, eu chamaria isso de ergonomia do processo, ergonomia de uma sala de trabalho, tá ok? Agora, no dia 26, Edivaldo, nós teremos uma outra live às 9 horas da manhã e vamos falar sobre aspectos jurídicos do home office. E dentre esses aspectos, um deles que a gente vai tratar, não tratar com profundidade porque não vai dar tempo, mas a gente vai falar sobre a importância de se preparar o material, sobre aspectos ergonômicos, né, sobre a saúde e segurança no trabalho, dentro de casa, porque as pessoas acabam não tendo nenhuma orientação, isso a gente diz que é importante, né, e a gente, então, vai falar um pouco sobre isso no dia 26 às 9, sobre a importância de se elaborar, né, as empresas dentro de casa, conversar com a sua área de segurança do trabalho e preparar o material para explicar, ou pelo menos orientar o trabalhador sobre o aspecto ergonômico, postura, cadeira, iluminação, porque às vezes a pessoa usa uma luz muito fraca, fica na penumbra, aquilo força mais as vistas, enfim, tem aí alguns aspectos a serem tratados, além dos jurídicos. Acho que também vai ser importante, mas, de repente, um tema explicando sobre essa situação específica sobre a ergonomia é uma boa ideia, viu, Edivaldo? Eu vou trabalhar em cima dessa ideia sua, assim, viu? Muito boa sugestão. Gente, está dando aqui o nosso tempo. Passamos 2, 3 minutos. Quero agradecer todos vocês que participaram com a gente aqui hoje. Como eu disse, é uma fast live, para que a gente, então, não tome o tempo de ninguém, mas a gente consiga, pelo menos dentro desse período, 30 minutos, passar um recado interessante para todos que estão participando. Quero agradecer a presença da Mari aqui hoje. Muito obrigado, Mari, por disponibilizar seu tempo e passar para a gente essas informações de extrema importância. Edivaldo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Agradeço a todos, uma boa noite. Mari, fiquem com Deus, todos vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Gente. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado pela participação aí. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.